Eu, Ítala Tozin, aqui hoje com o Bocaiúva do Sul, hoje num dia, para mim, uma honra muito especial, que eu estou aqui com o Dr. Olímpio de Sá Sotomayor Neto, que é Procurador de Justiça do Ministério Público do Estado do Paraná e coordenador do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Proteção aos Direitos Humanos. Doutor, muito obrigada, tá, de ceder teu espaço, tua casa aqui na chácara. E eu venho aqui para focar hoje em Bocaiúva, né? Vai ser o aniversário agora, dia 12 de abril, do município. E sei que sua história é interligada com Bocaiúva do Sul. Então, a pergunta inicial, doutor Olímpio, qual é o seu vínculo familiar com Bocaiúva do Sul e quais são as suas memórias afetivas da cidade, a parcela mais bela aqui do município, no seu entender? Então, para mim é uma alegria muito grande, né? Porque falar de Bocaiúva do Sul importa em falar das minhas raízes e de lembranças muito especiais, né? Porque durante a minha infância toda eu vinha a Bocaiúva do Sul, né? Com meu avô, passava minhas férias aqui. Então aqui eu andava a cavalo, tomava banho de rio, né? Subia em árvores, enfim. Né? Nesse lugar onde nós estamos aqui, né? Exatamente, nesse lugar. O interessante é que eu construí a casa, né? No alto do morro, a casa do meu avô, a casa, né? Sede, era mais lá abaixo, né? E eu, quando saía para andar a cavalo, sempre vinha aqui, né? Exatamente nesse morro onde está construída a casa, porque a vista da Serra do Mar daqui é uma vista maravilhosa. Né? Verdade. Então, desde pequeno que eu aprendi, né, a apreciar essa vista, né, com a Serra do Mar e seus mistérios. Né? E aqui envolto, né, em uma cobertura florestal intacta. Né? Essa área foi adquirida pelo meu bisavô e para que a área cumprisse com a função social, nós estamos mantendo, né, toda a cobertura florestal com pinheiros, com embuia, enfim. Todas as árvores nativas da região, né? Exatamente. E doutor, abrindo uma situação, por que Bocaiúva do Sul, seus bisavós vieram? Então, o meu, por parte da minha mãe, né, o meu bisavô materno, Silvério Rippel, filho, o pai dele era alemão, eles chegaram no Brasil por Santa Catarina, né, na ilha do Desterro, como era denominada Florianópolis, e ele acabou adquirindo exatamente essa terra, né? Tem até o título de aquisição de 1870 e tanto, né? Ele adquiriu a terra e se deslocou para cá. Eu fico imaginando, né? Porque as terras lá em Santa Catarina, principalmente no oeste, no espaço onde houve a colonização alemã, são terras planas, né? Tenho a impressão que quando ele adquiriu, né, ele adquiriu imaginando que encontraria aqui terras agricultáveis. Né? E a gente sabe que, enfim, por se tratar de terrenos dobrados, né, as áreas aqui em Bocaiúva não são propícias para plantio, né, enfim, até hoje, né, não é possível nem se fazer plantio mecanizado. Mas ele veio para cá e eu acho que veio também, teve sorte, né? Porque veio no momento em que a erva mate, o ciclo da erva mate, da produção da erva mate, estava em alta, né? E ele pôde então extrair erva mate aqui aqui dessa região. Então depois ele teve um armazém em Bocaiúva e tal, mas aqui sempre houve extração da erva mate. Ainda depois, né, já na época do meu avô, eu pequeno me lembro, né, de ver os caminhões vindo para cá buscar erva mate, né? Nós tínhamos um espaço ali onde a erva mate era secada, depois moída, né, que era, enfim, 2 andares, na parte de cima havia uma roda que com cavalos, né, ela ia fazendo moía, né, a erva mate que caía na parte de baixo. O teto era todo furadinho, assim, então
cavalo ia passando e ia moendo a erva mata. Então, durante um bom tempo, né, o meu bisavô e o meu avô retiraram daqui, né, a erva mate, que era um produto com valor muito grande, né? O ciclo de riqueza aqui do estado do Paraná. Depois foi o café, mas antes, né, as grandes fortunas aqui do estado adveio, né, essas fortunas advieram da erva mate, que depois teve uma queda, não sei exatamente o que talvez por causa da Argentina ter entrado nesse circuito e tal, houve uma queda muito grande, e, enfim, a ponto de se extinguir, né, o ciclo da erva mate. Meu avô veio para cá, teve os filhos aqui, né, o meu avô casou com o meu bisavô, falando, com Maria Madalena, que era filha de uma família, né, da família Portugal, de Campo Largo. E tem uma situação interessante porque meus 2 bisavós casaram com irmãs. Que interessante. A Maria Madalena, né, e a Gertrudes casou com meu bisavô, João de Abreu Sotomayor, elas eram irmãs. E ele veio com ela para morar aqui em Bocaiúva, enfim, estabeleceu a família, e ele tinha aqui em Bocaiúva um armazém e fazia a exploração aqui dessa área da erva mate. Meu avô nasceu aqui, né, se criou aqui, e a minha avó, Ricardina Santos Rippel, né, meu avô é Severo Ferreira Rippel, a minha avó, o pai dela morava em Piraquara, era um grande proprietário de terras lá em Piraquara, né, lá em 4 Barras, inclusive ele tinha muitas terras aqui em Bocaiúva do Sul, ali na região das Marrecas, né, do Bom Retiro, ele era um proprietário de áreas, né. Consta que ele foi o primeiro presidente de Bocaiúva do Sul, Jerônimo Mendes dos Santos. Então, em que ano isso, doutor? Pois é, foi quando quando foi criado o município de Bocaiúva do Sul, antes denominado Arraial Queimado. Nesse período, então. Nesse período ele foi o presidente. Então, como o Jerônimo era proprietário de terra, como uma irmã da minha avó, que também o apelido dela era Marica, que casada com João Ribeiro e que se instalou nas Marrecas. Né? Ali também o João Ribeiro depois foi deputado federal, né? A Marica é avó do Kelsey, que foi deputado, enfim. Em razão dessa relação, do fato da Marica estar morando ali, que eu imagino que minha avó tenha vindo também para Bocaiúva e tal, e aqui conheceu meu avô. Eles casaram e moraram aqui em Bocaiúva. Nos Carijos. Nos Carijos. Então, essa não é que todo o teu nome da tua família seria dos dois lados, eles são voltados à questão política em Bocaiúva, né? Sim. São nomes assim tradicionais, fortes. O meu avô, né, enfim, morou aqui em Bocaiúva. Depois, Bocaiúva havia muita brigas de famílias, e era uma região muito violenta, né? O pessoal falava, né, enfim, com ironia, né, mas era de que o cemitério de Bocaiúva era uma mina de chumbo, né? De tantas pessoas. Infelizmente, né? Infelizmente, enfim, não é um bom registro isso, histórico, mas acontecia, né? E no momento em que houve uma grande confusão aqui em Bocaiúva, inclusive o prefeito, né, que era o Benjamin Teixeira, morreu nesse conflito, enfim, criou-se uma situação aqui, briga entre famílias. Briga política ou uma briga familiar? Eu acho que tinha um componente político, mas foi entre as famílias e tal. Daí minha avó disse, olha, não quero mais viver aqui e tal. E eles foram para Piraquara, aí de Piraquara foram para Curitiba.
E em Curitiba, meu avô, ele com os meus tios, né, criaram lá um armazém de secos e molhados, né, Severo Rippel Irmãos. E meu avô fornecia para toda essa região aqui, desde de Quatro Barras, Campina Grande, Piraquara, Bocaiúva, Céu Azul, Adrianópolis, Pedra Preto, ele que fornecia para os armazéns. Então ele tinha uma relação muito grande com o pessoal e fornecia, muitas vezes eu ia para o interior, aí daí a pessoa, puxa, eu tinha um armazém graças ao teu avô, porque ele entregava a mercadoria e só quando eu vendia que eu pagava para ele e tal. Então, meu avô sempre foi o Severo Rippel, né? Sempre uma figura muito benquista. Uma figura política, né? Social, né? E de auxiliar as pessoas. Ele morava no Juvevê, né? E nos fundos da casa dele tinha uma edícula, né? Eu, desde pequeno, me lembro sempre de alguém de Bocaiúva lá na edícula dele. Né? Alguém que ia para fazer uma consulta médica, alguém que ia para resolver alguma situação lá na cidade. Ele era o embaixador de Bocaiúva do Sul, lá em Curitiba. E esse grande relacionamento que ele tinha, né, com toda a região fez que, em determinado momento, ele apoiasse para candidato a deputado Ascioli Filho, que depois foi senador no Paraná e tal, uma figura de grande destaque. Ele apoiou o Ascioli Filho para deputado estadual e, ao mesmo tempo, na mesma eleição, o meu tio Antônio Rippel, se candidatou a prefeito em 1958. A prefeito, porque o meu tio era dentista, recém-formado, né? E andou aí pelo município todo atendendo as pessoas, enfim. E se elegeu, o tio Antônio se elegeu prefeito, o Ascioli Filho se elegeu deputado estadual. Na sequência, o Ascioli Filho foi candidato a deputado federal e meu tio foi candidato a deputado estadual e se elegeu, né, e sempre representou, né, o tio Antônio foi um político de destaque, ele foi 4, 5 vezes presidente da Assembleia Legislativa. Eu me lembro quando ele saiu, abandonou a carreira política para assumir o cargo de conselheiro no Tribunal de Contas, ele tinha sido o segundo deputado mais votado do Estado. Então era e que a vida toda atendeu aqui ao município de Bocaiúva e toda a região. Eu me lembro que eu, pequeno, passava na frente da casa, nós morávamos todos ali no Juvevê, passávamos ali, eu passava para ir para o colégio e tal, na frente da casa dele tinha 10, 15 pessoas ali no jardim da casa esperando para ser atendido por ele, lá na casa dele. Que interessante. Né? Então ele atendia todo mundo. Essa na veia política surge daí, né? Com essa preocupação, né? Às vezes até assistencialista mesmo, né? Da pessoa que estava lá, que faleceu alguém que precisava providenciar. Que era no período, era desse jeito. Que precisava fazer documentação, que tinha problema, enfim, ele fazia todo esse atendimento. E meu avô nunca se afastou aqui desta área. Meu avô tinha assim, né, se queria deixar meu avô feliz, dizer que, bom, então vamos para o sítio. Né? A minha avó não gostava tanto, né, porque chegava aqui, enfim, eu me lembro, né, ela fazia pão, matava um porco, sempre tinha gente, claro, ajudando, né, mas ela ficava envolvida com essas atividades, né. Era trabalhoso, no caso, para ela, né. E o meu avô, ele vinha vindo, né, como eu disse, eu vinha desde pequeno com ele, né, eu ficava, quando ele dizia, eu vou daqui 5 dias possível, final de semana nós vamos possível. Eu marcava na folhinha ali todo dia para chegar o dia de vir junto com ele. Para vir junto com ele aqui. Eu gostava já também. A vida toda adorei isso. E ele chegava no caminho, primeiro que nós morávamos ali no Jurevê, tinha uma fábrica de bolacha ali, a Lucinda. Né? Ele comprava, que eu me lembro bem, né, banana e bolacha. Comprava latas e lá, daí ele vinha vindo, entrava aqui em direção da Cabeça Dante, ele ia parando, dando
parava, buzinava, saía a pessoa, ele dava uma bolacha, dava banana e tal. E ele fazia esse circuito até chegar aqui. Quando ele chegava, dali meia hora, 1 hora, começavam a chegar as pessoas, os amigos dele daqui. Né? Eles sempre cheio de gente aqui. Cheio de gente, e eles sentavam, a casa era ali na entrada, né? Também era no alto, né? Eles sentavam lá e garrafão de cachaça, né? Contando história, era algumas muito engraçadas, falavam de todos os assuntos, né? E desse modo interpretando as necessidades da população, sim, né? Que era o modo de interpretar. Sim, né? Não, e muitas vezes só para se divertir mesmo, sem nenhuma outra objetivo, intenção, né? Ele inventava, meu avô inventava muita história, contava coisa do Boitatá, história. Que legal. Era muito engraçado, né? Ele sempre estava rindo e fazendo alguma brincadeira, né? de alguma coisa e tal. Eu me lembro que ele contava, a minha avó, enfim, né? A criação dela, muito, como é que eu diria? E sim, muito preocupado com higiene, toda ela, né? Então, às vezes vinha um caboclo ali muito, né? Fazia dias que não tomava banho e tal. Então, meu avô contava uma história que era o seguinte, que aqui no sítio tinha uma capora. Capora é um bicho de 4 metros de altura, parece um macaco, não sei o quê. Daí eu fui com o Manuel, que é o que estava ali, que não tinha tomado banho, né? Eu fui com o Manuel uma vez caçar a capora, porque ela estava matando as cabeças de gado, não sei. Lembra, né, Manuel? E o sujeito sempre ali concordava que tinha ido. Então nós entramos aqui, daí lá no sítio do mato, lá no final, daqui a pouco veio aquele barulho. Daí, aí a capora, vamos lá. Eles chegaram perto, a capora estava fazendo cocô. Daí ele disse, Manuel, você vai lá por trás, eu venho aqui pela frente, porque a capora só morre se você der um tiro na barriga da capora. Então, você vai por trás, eu vou pela frente, a hora que você faz um barulho lá, quando ela levantar, eu dou tiro na... E combinamos, só que deu errado, porque a capora acabou de fazer cocô, foi passar a mão numa moita para se limpar, e pegou o Manuel junto. Então você limpou. Esse cheiro que o Manuel tem. É daquela hora, que sacanagem que o Manuel. Então essas histórias, ele começava a contar as histórias sempre também, com muita seriedade. Mas até. E ficava todo mundo, né? Daqui a pouco vinha alguma coisa que não tinha cabimento nenhum. Enfim, eram finais de tarde, assim, né? Um monte de gente nas cadeirinhas aquelas com palhinha, assim, né? Então, como eu disse, queria agradar o meu avô, dizia, vamos para Bocaiúva, né? E ele vinha aqui, recebia muita gente de Curitiba e tal, mas tinha os amigos dele, né, daqui, o pessoal que eu conhecia há muito tempo, e eu cresci também tendo amigos aqui. Então eu tenho todo um grupo de pessoas que eu conheço desde... Uma memória afetiva imensa, né? Muito, e de muita história, e de muita afetividade, né? Eu acho que isso me marcou de forma importante, né? Para a minha vida toda, essa atenção para os mais humildes, essa disposição para ouvir, né, sabendo que todos têm alguma coisa a dizer, né, independente da sua condição social, de onde mora e tal. Eu acho que fui um promotor que a vida toda, em todos os lugares que eu passei, eu tinha uma clientela, né? Uma referência. Eu chegava num lugar e daqui a pouco começava, né, fazia fila de gente para atender, porque eu atendia uma pessoa, ela já contava para o vizinho, né, o vizinho não sei o quê. Então eu sempre tive essa disposição para ouvir as pessoas e para atender bem essas pessoas que precisam do Ministério Público, né, que quando vão em busca do Ministério Público é que eles já esgotaram todas as possibilidades de solucionar a
seu caso concreto, que às vezes não é nada tão complexo, né? Para eles né? Mas para o promotor, que pode pegar o telefone e resolver ali com uma simples telefonema, ou com um ofício que encaminha os contatos, né, e tal, né? Enfim. E tocando nisso, trazendo para hoje, né, o doutor trabalha as questões políticas voltadas às comunidades quilombolas, né, em especial aqui em Bocaiúva, a Areia Branca. Podia dar uma pinceladinha? A área que eu atuo lá no Ministério Público, que eu coordeno, tem 12 eixos. Todos esses eixos ligados à área de direitos humanos. Entendi. Então eu atuo na promoção da igualdade étnico-racial, promoção da igualdade de gênero e enfrentamento à violência doméstica familiar contra a mulher. Eu atuo na defesa dos direitos da população LGBT+. Né? Atuo na defesa dos direitos da população em situação de rua. Enfim, é um arco, né? Atuo no sentido de buscar uma solução pacífica para os conflitos agrários, né? Sempre na perspectiva de que ocorra a reforma agrária, que os trabalhadores deixem de ser sem terra e tenham terra para plantar, para produzir alimentos para nós todos, né? 70% dos alimentos que nós consumimos advém da agricultura familiar. Sim. Né? Que não tem recursos tanto quanto deveria ter, ao mesmo tempo em que se propicia ao agronegócio a exportação de bilhões de toneladas, né, sem pagar imposto nenhum. Enfim, né, atuamos nesse sentido da perspectiva da reforma agrária e também em relação à defesa dos direitos de povos e comunidades tradicionais, né, incluindo os indígenas e também os quilombolas. E aqui na nossa região, Bocaiúva, Areia Branca e Adrianópolis, nós temos 7, 8 comunidades quilombolas que ainda continuam em situação de vulnerabilidade social. Né? Os quilombos são originariamente, né, tem como objetivo, né, permitir que as famílias, né, se fugissem da escravidão. Né? Eles são formados na maioria dos lugares, por negros fugitivos, né? Que não se submeteram à escravidão e por isso mesmo localizados nos lugares mais distantes, né? Mais inacessíveis, como são aqui esses da nossa região. Para você ter uma ideia, essas comunidades quilombolas aqui, o João Surá, Areia Branca, eles para chegarem aqui na sede de Bocaiúva, eles vão para a Barra do Turvo, em São Paulo, e vem lá super distante, né? Para ir para Adrianópolis, né? Então a gente está tentando, está intervindo aí para facilitar os acessos. Tem uma ponte, né, que precisa ser arrumada para ser o acesso por dentro. Não, aqui por dentro o acesso tem que construir uma estrada que passa por uma área, né, que é das Lauráceas, que é uma área de proteção ambiental. Não tem como, no caso? Não, já conseguimos definir uma estrada possível. Isso, né, é uma política que vocês estão implantando, no caso. Nós interviemos para que as comunidades quilombolas, inclusive da Areia Branca, pudessem ter uma urna para votar lá. Né? Agora é isso, nessa eleição? Já acho que é a segunda eleição. Entendi. Né? Então, o juiz, o Paulo Fidalgo, o promotor, né, o Joel Carneiro, fizemos um movimento e tal, e junto ao Tribunal Regional Eleitoral nós conseguimos instalar as urnas lá nas comunidades. Né? E exatamente para evitar, né, que ele passe, sei lá quantas horas, para poder sair de lá para ir até Adrianópolis para votar. E agora temos já foi construída uma estrada, né? Estão fazendo uma escola lá, já tem uma escola, porque eles estudavam em São Paulo, né? E, enfim, havia uma... E é belíssima, né? Areia Branca, no fator turístico, é algo sensacional. O lugar é muito bonito.
você tem, às vezes tem que atravessar a ponte lá, você atravessa o rio puxando balsa, uma coisa bem... Né? Mas é mais rica em natureza, né, doutora? É uma beleza natural e as pessoas que moram ali, né, todos com a sua história, com o seu modo de vida próprio, com a tradição, né, com a cultura, que é o que deve ser... A Areia Branca já está reconhecida, né, pela Fundação Palmares, já está avançada, né, no sentido da regularização fundiária da Areia Branca. Lá de Adrianópolis ainda tem uma... Mas é um ponto importante aqui, né, da história. Tem que ser divulgado, né? Mais, né? Trazer muitas pessoas para conhecerem, né, a nossa região e a beleza dela, né, doutora? Que eu acho que também essa coisa do turismo é um estímulo, né, para o crescimento dessa região. Eu não tenho dúvida que o turismo rural, né, porque você viu aqui, né, você ali naquele morro que tem lá na frente, você subindo naquele morro, você enxerga toda a Serra do Mar. É uma vista assim maravilhosa. A gente tem muito da Mata Atlântica, o que resta aqui ainda, né? Nosso bioma. Mata Atlântica é 85%. E as pessoas não têm esse conhecimento de Bocaiúva, né? Então o legal dessa entrevista também é para poder estimular que venham ver a beleza dessa região. Os rios, né? Tem a represa do Mina d'Água, né? Muito. E um outro ponto relevante, né? Que eu ainda não compreendo. Eu me lembro que quando vinha para cá, enfim, a vida toda eu vim para cá, né? Às vezes, até ter carro, até poder dirigir, né? Pegava ônibus lá em Curitiba, descia ali. Era no Guadalupe ali, doutora? O ônibus, quando vinha para cá, era aquele ônibus... Passava no Juvevê. Né? Não era lá, porque antes era só no Guadalupe, não, né? Ele passava ali no Juvevê, né? E muitas vezes eu ia ali na Dona Zeca, na churrascaria do Broto e tal, aí chegava a verdura de São Paulo para o restaurante, né? Então uma coisa que nós já avançamos bastante e que aqui é propício para avançar muito mais é a produção de alimentos orgânicos. Verdade. É perfeito, alimento, né? De verdade, né? Sim. Sem veneno. Né? Eu venho, né, no caminho para Bocaiúva, a gente passa ali num lugar que tem a entrada para ir para o Castelinho. Sim. Né? Ali, se você prestar atenção, tem já umas 5 ou 6 casas, né? Tem casa de 2 andares. Seria na terradinha, né? Ali, né? Isso. Tem a casinha de madeira, né, no meio dessas. Então a casinha de madeira é a casinha da família, né? Que através da agricultura familiar, através da produção orgânica, construíram só riqueza, o tamanho da casa de 2 andares e tal, né? Também eles até no jardim da casa tem verdura plantada e tal. Mas eu aponto isso para dizer o tanto que seria possível. Potencial, né? Potencial para... hídrico. Perto de Curitiba, mata ciliar, água à tudo vontade, necessário, né? Então, eu acho que aqui, ao invés de nós transformarmos o município, como infelizmente está acontecendo, né, num deserto verde, que é a plantação dos pinos, aqui para frente os meus vizinhos estão desaparecendo todos, né? As empresas todas estão comprando as áreas, então eu sou o que resisto. Recentemente eu até ajudei uma reunião aí, falei com os prefeitos e tal, do Observatório da Erva Mate. Né? Nós poderíamos, né, ter retomar, né, o plantio e a exploração da erva mate. A gente tem informação através das cooperativas, né? Hoje você consegue ter um lucro significativo com retomada. E né? trabalhar na agrofloresta, né? Exatamente. Colocar dentro ali, né? Ela se adequa. Né? Aqui teria todo um meio aqui, né? Das agroecologia e tal. Boa proposta, então teria que ter essa perspectiva. Mesmo com a plantação de pinheiros, né? Hoje a Universidade Federal do Pinos Araucária, né? Não o Pinos Ebiotis, que é esse daí, que está tomando conta de tudo,
Mas a araucária, hoje a ciência está permitindo, né, uma produção de pinhão precoce. É porque para uma árvore de araucária, né, se desenvolveu, ele demora, sei lá, 20 anos, 30 anos. Hoje eles estão já permitindo, né, geneticamente, que você tenha já a produção de pinhão precocemente, enfim, até fazendo aqui novamente, né, grandes florestas de pinheiros, né, de pinheiros de araucária, pode ser. E tinha antigamente, né, tinha, isso, né? Que era tradicional aqui, né, em todos os lugares, eu sei que foi utilizado muito como para construção de casas. Hoje não se pode mais cortar nada, né? Hoje não pode, mas também já não temos mais tanto. E o que tem são belíssimos aqui também, outra coisa bonita para o pessoal vir ver. E que produz fruto, que é utilizado pelos animais, né, por pássaros. Tem outra possibilidade, que são as tilápias. Né? Tanque, né? Nós temos vários lugares aí com tanque, às vezes tem que fazer, né, uma autossustentabilidade mantendo o que temos, né, já ainda, temos, né? E é pouco, né? A Mata Atlântica. Uma outra coisa que eu tenho sugerido muito, né? Enfim, para cada lugar que eu vou, eu chego lá e já penso algo para Bocaiúva, né? Você viu aí, tem várias esculturas, né? Vários trabalhos do passarinheiro. Né? Nosso mestre. E eu sempre tinha em mente, puxa, mas se lá em Olinda, né, todo mundo faz entalhe, todas as crianças, temos que fazer lá em Bocaiúva. Nós estávamos com um projeto pronto para o passarinheiro ser instrutor, né? O coitado morreu, já tinha recurso disponível para ele e tal. Ele morreu antes, né, de poder, enfim, ia ser construída uma casa onde ele faria exposição dos trabalhos, ao mesmo tempo isso faria instrução, né, para adolescentes. Bom, mas eu estou falando disso porque eu pensei, né? Por exemplo, você vai a Caruaru, que tem a maior feira do mundo, né? As pessoas estão lá, tem setores da feira, que as pessoas estão lá com cabrito, com galinha, com cavalo, levam vaca, né? Trocam cavalo, não sei o quê. Eu sempre digo que aqui nós temos que fazer uma feira. Olha, e aí falo o curitibano, né, que eu fico vendo, chega sábado, domingo, as crianças estão indo para shopping. Então, enjoativo, né? Você vai duas vezes, daí você já viu tudo. As crianças desenvolvem, né, consumindo, querem, né, comprar as coisas, né? Por que não? Bocaiúva está a 28 quilômetros de Curitiba, né? Por que não fazer aqui uma grande feira, né? Que tenha produtos orgânicos, que, sei lá, que tenha pão, que tenha pastel, que tenha não sei o quê, que a pessoa possa levar, trocar cavalo, comprar cavalo, vender vaca. Uma feira fixa, né? Que não seja, por exemplo, que seja como de governo, né? Passe qualquer gestão, aquilo se mantenha como identidade, que todas as políticas de qualquer gestão que circule no município sejam voltadas àquilo, em como também uma instrumentalização de emprego, de conhecimento, de cultura, né? Essa porque às vezes dura um pouco de tempo, né? Então aquilo que ficasse uma identidade, né? E a gente tem essa possibilidade muita. E algo feito, né, adequadamente. Sim. Hoje tem aquilo gostoso lá, né? Bocaiúva, porque lá nós podemos almoçar, as crianças podem andar a cavalo lá nos pônei e não sei o quê, vão. Tem crianças. Mas ainda é tudo tão disperso, né, doutora? Não é uma coisa assim que a gente possa convidar com todo esse potencial ainda para um ponto fixo, né, de cultura, né? Eu vejo, por exemplo, ali Vitimarsum, né? Quanta gente vai lá para Vitimarsum? Seria a mesma coisa aqui, que né? Tem lá? Tem um restaurante e tem lá. Nós temos coisas muito mais lindas aqui. Claro, tem muito mais possibilidade. Muito mais verde. Muito mais possibilidade de fazer. Verdade. Né? Enfim, a gente tem que fazer coisas que ofereçam oportunidade para a população,
para que ela não se... aqui viveu-se, né, infelizmente, um êxodo rural extraordinário. Uma pena, né? Aqui na frente, que tem a Lapinha, né, tinham, sei lá, 20, 30 casas. Hoje deve ter umas 2, 3. Porque não há esse estímulo econômico, você vende o ouro por nada, né? A terra por nada, né? Por poucas possibilidades também. Sim. Então, essa coisa da sustentabilidade nas áreas rurais é um grande desafio e também uma grande esperança, né? No meu caso, é também uma luta minha, né? Que aqui possa sobreviver toda essa beleza, que é triste, né? Eu estou para marcar uma reunião dos prefeitos da região aqui com o secretário Pimentel, que é o secretário das cidades. O próprio governador fez recentemente um discurso, e aliás todos fazem o tempo todo, né, de dar prioridade para as áreas com maior vulnerabilidade social, de menor índice de desenvolvimento humano e tal. Então, como o governador falou esses dias, eu estou aqui já pensando em falar com o secretário, fazer uma reunião com os prefeitos e trazer proposta e investimento aqui para essa região que ficou empobrecida, né? Bocaiúva, quando a estrada para São Paulo, né, passava por Bocaiúva, década de 60, né? Ainda havia uma possibilidade no comércio, enfim, né? Tanto que Bocaiúva se desenvolveu com a mudança com a construção da BR-116 Aéreos Bittencourt, né? Diminuiu as possibilidades, né, de todos. Né? Hoje, atualmente, eu sinto um movimento muito grande, né, de um turismo, da chácara, talvez esse viés aí esteja melhorando, né? Circula muita gente, né, naquele centro ali, né, que é uma possibilidade de todas essas propostas, né, que circula muita gente aqui. Doutor, eu quero, né, para a gente não se estender, a gente vai continuar, né, eu quero depois pegar alguns pontos do teu museu ali que eu achei incrível, mas eu quero, como vai ser aniversário do município e o teu nome surgiu num diálogo com a Secretaria de Educação, né, para uma exposição, para o aniversário, eu ouvi já falar muito da sua mãe, a Dona Olinda, né, e sua contribuição, né? Eu gostaria de dar contribuição dela para o município de Bocaiúva do Sul na educação. A minha mãe foi durante muitos anos, eu nem sei quantos, uns 30 anos, inspetora regional de ensino da 2ª inspetoria. Então a 2ª inspetoria abrangia, né, desde Quatro Barras, Piraquara, Campina Grande, Bocaiúva, Cerro Azul, Adrianópolis, Colombo, depois acho que diminuiu um pouco, acho que Colombo depois saiu, mas era um momento muito diferente, né, obviamente, do de hoje, e a prática da inspetoria, né, ela, enfim, as propostas pedagógicas, era a inspetoria que elaborava as propostas pedagógicas, né, para todo o sistema educacional, né? E com detalhe, a inspetora se deslocava. Eu me lembro de ir junto com a minha mãe para lugares assim, né? Aqui em Adrianópolis, tinha um lugar que você ia de jipe. Ela ia para ver como que estava acontecendo tudo ali. Ela acabava acredito que no final do ano, ela levava as provas a serem aplicadas para os alunos. Então era um momento assim, que era todo mundo tenso para os alunos, para os professores também, porque daí... E de muita responsabilidade dela, né? Sim, né? Mas ali se avaliava daí, né, a qualidade do ensino, né, tal. E ela tinha era uma dificuldade mesmo. Eu lembro que meu pai dizia para ela, mas puxa, agora você já trabalhou 30 anos, né? Ela se aposentou e continuou trabalhando e tal. E ela se sentia responsável, né? No sentido de que a educação enquanto espaço, né, não só para desenvolvimento pessoal, mas de preparo para o exercício da cidadania e tal, pudesse se fazer presente, né?
Tinha uma equipe muito grande, porque aí tinha as inspetoras, ela era inspetora regional, e em cada município tinha também as inspetoras, né, de ensino médio, de ensino primário e tal. Mas foi a dedicação da vida dela. Uma vida, né? Eu saí lá de Curitiba no tempo que nem asfalto tinha. Asfalto aqui é recente, né? Uma coisa, mas só você ganha andar só para consertar os carros que você estraga. Mas era o coração dela, né? Da educadora, né? Era essa crença, né, de que realmente para construir uma sociedade melhor, mais justa, né, a educação é fundamental, né? Porque no Brasil, infelizmente, a gente perde, né, gerações de crianças e adolescentes para a subcidadania, para a opressão, para a exploração, para a exclusão social. Uma ignorância, né, feudal, né? E que começa com a educação, com a falta de creche, né, com para muitos, né, a impossibilidade de acesso, né, ao sistema educacional, não só de acesso, mas de permanência, né? Nós temos uma evasão escolar extraordinária e de sucesso no sistema educacional, né? Então, o grande desafio da sociedade brasileira é mudar esse estado de coisas a partir da educação, né? Não há ninguém que duvide, né, disso, né? Disso, só que não se canalizam os recursos necessários, as forças, né? Para poder implementar as políticas educacionais. Eu sempre digo que eu trabalhei muito tempo na área da infância, eu continuo, né? Eu continuo vinculado, mas eu tive a oportunidade, inclusive, de colaborar para a elaboração do Estatuto da Criança e do Adolescente, né? E, enfim, a gente sempre teve duas grandes bandeiras na área da infância, uma de que é lugar de criança na família, né, que a família é a principal agência de socialização do ser humano, é o espaço de afeto, né, necessário para o desenvolvimento sadio das crianças. Que lugar de criança é na escola, né, o texto constitucional diz que a escola é o lugar adequado para o desenvolvimento pessoal, de capacitação ao trabalho e de preparo para o exercício da cidadania. Mas nós passamos a dizer que o lugar de criança é nos orçamentos públicos. Ótimo. Né? Porque de nada vale o melhor dos discursos a favor da infância e da juventude, e todos fazem esse discurso, de nada vale a melhor da política formulada para a infância, se na hora das leis orçamentárias não forem canalizados os recursos. Né? Então, o grande embate que a gente faz na área da infância e da juventude é que se cumpra o princípio constitucional da prioridade absoluta, que está previsto no artigo 227 da Constituição, e que no que é mais importante significa preferência na formulação e na execução de políticas públicas para a área da infância e na destinação privilegiada de recursos, né, para a área. Daí a importância dos conselhos dos direitos da criança e do adolescente, inclusive os conselhos municipais, para fazer o diagnóstico da situação da infância em cada localidade e, a partir disso, né, a partir da deliberação dos conselhos do direito, haver então a destinação dos recursos para a implementação das políticas e ações. Essa é a minha grande luta, né, até hoje, né, porque nós temos decisões dos tribunais dizendo que essa política formulada pelos conselhos vincula o administrador, que ele é obrigado a canalizar os recursos para implementar a política e enfim, né, ainda a gente vê em vários lugares, né, em vários municípios, crianças sem creche, crianças sem acesso adequado ao sistema educacional. A gente vê a inexistência de programas oficiais de auxílio a famílias carentes, como o Estatuto prevê. Não há programas para atendimento de crianças e adolescentes dependentes de álcool e droga. Enfim, tanta coisa que deveria estar se realizando a partir daquilo que está previsto. São promessas de cidadania que não estão sendo implementadas e que poderiam ser implementadas se os conselhos dos direitos da criança e do adolescente, que são compostos, né, por representantes do órgão público e por representantes das entidades da sociedade civil organizada,
cumprisse com essa função institucional de formular. E por que não cumprem? É uma honra poder dividir as minhas inquietações, né, e ter essa retaguarda, né, de aprendizado. E eu gostaria, assim, já sei que o doutor colocou várias questões, assim, de como melhorar, do que implantar, mas para o aniversário do nosso município, né, Bocaiúva do Sul, o que o doutor deseja, qual é a mensagem, né, que você gostaria de deixar para a cidade, né, para os novos tempos? Olha, quando eu penso em Bocaiúva, eu sempre penso num lugar onde todas as pessoas possam exercitar os direitos elementares da pessoa humana. Eu penso nessa perspectiva de uma sociedade melhor, mais justa, né? E que todos possam participar dos benefícios produzidos pela sociedade. E daí a importância da gente estar sempre, né, através de políticas públicas adequadas à realidade, né, poder estar, enfim, impulsionando o processo civilizatório nesse sentido, né, no sentido de se inserir, né, valores como da fraternidade, da solidariedade, da empatia, né, e que isso conduz, então, a Constituição indica, né, o objetivo fundamental da República Federativa do Brasil como sendo de construir uma sociedade livre, justa e solidária. Eu gostaria que isso chegasse o quanto antes aqui no Bocaiúva do Sul. Ok, muito obrigada, doutor. E até uma próxima, que eu vou estar atrás de mais conteúdo informacional. Sempre à disposição. Obrigada, tá? Obrigada, doutor.